Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Mais uma notícia: em meio à pressão de aliados no Congresso para reduzir o tempo de inelegibilidade, Jair Bolsonaro criticou a lei da ficha limpa. Para o ex-presidente, essa regra serve apenas para perseguir os políticos da oposição. Ao justificar a sua fala, ele disse que Dilma Rousseff, a ex-presidente, que foi afastada, inclusive, sofreu impeachment, só que ela manteve os seus direitos políticos. O ex-mandatário também citou o caso de Luciano Hang, um empresário, tornado inelegível até 2030 por abuso de poder econômico. Segundo ele, a decisão contra o empresário foi como uma medida preventiva para que ele nem sonhasse a disputar uma vaga no Senado Federal. Entender um pouco que os nossos comentaristas, de que maneira eles veem esse posicionamento de Jair Bolsonaro. Você, Mota, para o ex-presidente, ficha limpa serviria apenas para perseguir integrantes da oposição ao atual governo. Qualquer lei hoje serve para perseguir a oposição e a direita. A nossa luta não é para aprovar ou modificar uma determinada lei. A luta dos brasileiros é para que a aplicação da justiça deixe de ser feita olhando a capa do processo e a ideologia do réu. A luta é para que os assuntos dos brasileiros sejam decididos pelos brasileiros, sem influência de dinheiro que vem de fora. A luta é para que o Brasil deixe de ser o asilo de ideias obsoletas, como a ideia de que a opinião de meia dúzia de servidores que nunca tiveram um único voto é mais importante do que a opinião e o voto de milhões de brasileiros. A justificativa de Jair Bolsonaro também lembra a situação de Dilma Rousseff, que acabou sendo retirada do governo, sofreu o processo de impeachment, que foi aprovado, mas ela conseguiu manter os direitos políticos. Você, Dávila, a avaliação de Jair Bolsonaro, algumas críticas em relação a essa maneira, como ele criticou a lei da ficha limpa. Dávila? Neto, sempre precisamos fazer a retrospectiva histórica para depois entender o que Bolsonaro está dizendo. A retrospectiva histórica é: a lei da ficha limpa foi apresentada e aprovada em 2010, teve mais de 1 milhão de assinaturas populares. Foi uma lei criada naquela época, justamente naquele movimento anticorrupção que entusiasmou o Brasil. E foi uma lei muito importante. Agora, Bolsonaro está correto quando pretende-se usar uma lei não para seguir o que está na lei, mas para finalidade político-partidária. Ele está correto. O caso de Dilma Rousseff é um escândalo. Como uma presidente que foi impeachment, impedida, mantém direitos políticos com uma interpretação absurda do então presidente da Suprema Corte, Lewandowski, que jogou a Constituição no lixo e fez uma interpretação da cabeça dele. Não é assim que se faz. Ou você cumpre a regra e a lei é igual para todos, e como bem disse o Mota, a lei não é feita por alfaiate e tem o vestuário de acordo com a ideologia de cada um, porque aí não tem Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, ele pressupõe que a lei tem que ser aplicada para todos, igualmente para todos, e não de acordo com a ideologia política. E desde então, a lei vem sendo deturpada para ser usada para perseguição política. Isso é verdade. Como é que Dilma Rousseff tinha os direitos políticos? Como é que o então presidente Lula, que também foi cassado pela ficha limpa, pode voltar ao poder? Então, assim, não consegue explicar essas maneiras pela qual a lei foi interpretada, cuja finalidade era política e não cumprimento da lei. Mas como eu sempre digo aqui, quando a lei é deturpada, distorcida, não adianta jogar a lei fora. Nós temos que fazer a lei ser cumprida com o espírito da lei, como ela foi criada. Portanto, Bolsonaro está certo que a lei vem sendo deturpada, mas o movimento está errado de querer acabar com uma lei que foi e é muito boa para o país. É um vídeo que foi publicado nas redes sociais. Jair Bolsonaro tece comentários justamente sobre a lei da ficha limpa e ele disse o seguinte: quero acabar com a lei da ficha limpa. E aí ele lembra justamente do episódio que envolveu Dilma Rousseff. Ele disse que lá atrás
votou favoravelmente ao projeto, mas ele disse que após a ex-presidente Dilma Rousseff ter sido cassada pelo Congresso, ao final resolveram fazer uma gambiarra, palavras de Jair Bolsonaro, permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, fechando aspas. Você, Cristiano Beraldo, das discussões sobre a lei da ficha limpa, uma lei muito elogiada no passado, mas muito criticada atualmente por conta de algumas exceções que permitiram que algumas figuras voltassem à cena política, né, Beraldo? Pois é, Caniato, esse episódio da ex-presidente Dilma Rousseff, que durante a votação dentro do Congresso Nacional, numa sessão presidida pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, decidiu-se que ela sofreria o impeachment, mas não perderia os seus direitos políticos, coisa que está vinculado, uma coisa está vinculada à outra. Isso aconteceu, inclusive, com o Collor, quando sofreu ele o processo de impeachment, e outros prefeitos, governadores e tal, que passaram pelo mesmo processo. Mas no caso dela não, foi especial. Só que isso aconteceu dentro do Congresso Nacional. Teve apoio político para que isso acontecesse. Os congressistas estavam ali dispostos a não cumprir a lei por algum tipo de acordo, porque, enfim, sei lá, viram que de um lado havia muita pressão popular para que a ex-presidente fosse retirada, fosse impedida de continuar na presidência da República, mas de outro, não sei, queriam ali manter as portas abertas entre partidos. Eu não sei o que passou por ali, mas coisa boa não foi. Isso é que caracteriza o problema do Brasil. É a lei que não pega, é a lei que não é cumprida e está tudo bem, é a lei que vale para um, mas não vale para outro. O problema do Brasil é esse. Nós queremos acabar com a lei, porque a lei não é cumprida ou é cumprida conforme a conveniência, não vai resolver o problema do Brasil. Eu entendo a preocupação do ex-presidente que quer disputar eleições e tal e usar isso como uma bandeira própria. É legítimo que o faça, mas isso não está conectado com soluções de problemas extremamente graves que mantêm o Brasil neste limbo institucional no qual nós nos habituamos a viver. Eu prefiro muito mais tratar das causas e da solução para essas causas, ao invés de estar tratando no caso a caso e eventualmente fazer um remendo para que uma situação X seja resolvida, mas todas as outras continuarão aí acontecendo. Agora, Mota, independentemente da forma, a gente tem visto que o assunto reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro está na pauta, né? É o assunto do momento, ou um dos assuntos do momento. Eu acho que uma série de possibilidades estão sendo elencadas. Um grupo entende que determinada ideia talvez não seja a mais adequada. Tem a questão que envolve a possibilidade de alteração da lei da ficha limpa, enfim. Algumas possibilidades estão sendo colocadas sobre a mesa. Você entende que é um cenário de amadurecimento também dos nossos políticos, do momento que a gente está vivendo, a necessidade de a gente revisar algumas decisões que foram tomadas em um passado não muito distante, Mota? Eu não sei se é amadurecimento, Caniato. Eu acho que talvez seja a percepção de que o Brasil não vai avançar enquanto certas questões não forem resolvidas. A gente não pode fingir que não aconteceu e toca o bonde. Jair Bolsonaro é o político mais popular do Brasil hoje. Se ele for candidato à presidência da República, existe uma boa chance de que ele seja o mais votado. Como é que você pode manter um político desse fora do jogo eleitoral por uma razão que foge à compreensão da maioria dos juristas com quem eu converso? Imagina, então, o eleitor brasileiro como se sente. A história recente do Brasil tem coisas demais desse tipo. Tem também os eventos do 8 de janeiro, sobre os quais a gente vai falar aqui,
É necessário que se faça uma correção, é necessário que o Brasil ajuste a punição que foi dada a pessoas que escreveram com batom em uma estátua. 17 anos de prisão para aquela mulher. Se a gente olhar o passado recente do Brasil, a nossa história está cheia de coisas mal resolvidas. E essa que vocês citaram, o fatiamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, carinhosamente chamada de presidenta na época, é uma coisa totalmente inexplicável. Muitas vezes em conversas com amigos a gente se pergunta, será que não foi aí que o Brasil, a história recente do Brasil, começou realmente a sair dos trilhos? Porque como é que foi possível que uma coisa daquelas acontecesse? Que um ministro da maior corte do país, presidindo o Congresso Nacional, quantas cópias da Constituição devem existir dentro do Congresso Nacional? Não tinha ninguém lá para apontar a Constituição e dizer, olha, isso que vocês estão fazendo aqui não existe. Isso é criatividade jurídica, é inovação. Um país não vai chegar a lugar nenhum se a história dele estiver cheia de episódios como esse. Se a gente não parar um momento para corrigir pelo menos algumas dessas coisas, você pode ter certeza de que nós vamos repetir muitas vezes aqui comentários como esse. Ficaremos atentos a essas movimentações.